Nesse curso, especificamente, eu fiz uma divisão em que primeiro tem um ciclo de 2 tragédias, depois um ciclo de 3 peças românticas, depois um ciclo de 3 autores russos do século XIX e, por último, um ciclo de 2 autores da literatura norte-americana do século XX. A gente se vê lá. Se você quiser saber mais, acesse o site. A censura é coisa do passado? Óbvio que não. A censura praticada pelos regimes ditatoriais é a pior que existe? Acho que se matarem você porque você disse alguma coisa, pode ser a pior, sim. Alguma censura resolveria o problema das fake news? Eu temo que não. Algum dia viveremos em uma sociedade sem censura? Não, acho difícil. Eu sou contra a PL, porque eu tenho certeza que isso vai se transformar num tipo de censura, não evidente, como se pensa, mas vai judicializar o conteúdo das redes, como nesse caso agora da Google, que já querem cobrar, então, o Google que está sendo contra a PL, porque o Google não pode ser contra a PL, qualquer um pode ser contra a PL, certo? Então essa tentativa de regular as redes, na verdade vai virar um trunfo na mão do governo, na mão do poder judiciário, vai calar todos os desafetos de ambos. Hoje é o Lula que vai o governo Lula que vai mandar. Amanhã vai ser o Bolsonaro ou qualquer outro. A PL é censura mesmo, só que censura do século XXI. Acho que esse tema é bastante importante hoje no Brasil, porque a gente corre o risco de repetir um certo tipo de prática que acabou sendo uma prática, digamos, de um período do governo do PT. Não acho que do período integral do governo do PT, mas é bom, todo partido que fica 16 anos no poder, ou 17 anos, sofre um certo desgaste. Mas um dos riscos de um partido que permanece no poder durante muito tempo é ele acabar colonizando certos canais, né? Colonizando não só o espaço da universidade, mas colonizando as redações de jornais, colonizando as editorias da mídia. E como que aí pode funcionar uma forma de censura? Aí não é uma forma de censura no sentido do departamento de censura que vem e proíbe alguém oficialmente, digamos, por força da lei. Mas é um tipo de censura que eu acho que essa que a gente tem que pensar hoje. Que tipo de censura é essa? É aquela censura que, de repente, o editor do caderno, o editor do programa, ou alguém que tem o poder de dizer sim ou não ao patrocínio, então, por uma simpatia ideológica, ele não concorda, ele não aceita, então ele, de repente, demite um profissional, porque esse profissional não está alinhado com aquilo que o editor ou o produtor-chefe concorda e tira esse profissional de circulação. Então, esse tipo de censura é um tipo de censura por uma espécie de afinidade eletiva. Quer dizer, se eu tenho um lugar de poder e eu estou identificado ideologicamente com um grupo no poder e você não está e eu tenho poder sobre você, eu posso simplesmente afastar você do cargo que você tem, não porque eu estou exercendo uma censura legal, mas porque simplesmente eu tenho o poder de demitir você. Ou eu tenho o poder de inviabilizar um projeto teu, né? Seja em que área for, cultural. Sem dúvida nenhuma, esse tipo de prática foi comum durante um período do governo PT e, às vezes, nem necessariamente por conta de uma ordem partidária. Como eu dizia, é censura por afinidade eletiva. Eu acho que hoje no Brasil a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer de novo. E não acontecer agora, digamos, de outro espectro político, que é acontecer de um lado em que editores ou produtores executivos ou diretores ou alguém que está ali na cadeia de poder dentro de um veículo de mídia, por afinidade eletiva e ideológica, isso, de novo, não significa que seja algo que vem da própria estrutura do partido no poder, digamos assim, dos seus funcionários imediatos, e nem do governo enquanto tal, mas por afinidade eletiva e ideológica, você simplesmente demite pessoas, tira elas de circulação do espaço da mídia, para que isso não crie, digamos, uma tensão ou não crie uma brecha
né? Não crie uma brecha no espectro do poder. Eu entendo que hoje é fundamental que aqueles que estão nesses postos de poder na mídia fiquem atentos para não caírem no pecado da afinidade ideológica seletiva. A censura, às vezes, tem situações que você, por exemplo, existem palavras que você não deve usar. Porque se você usar palavras que são muito carregadas de, digamos assim, negatividade, se você usar, alguém pode editar o que você falou, alguém só vai repetir aquela palavra e todo um contexto à sua volta vai ser perdido. Você perceber que, de repente, se você quer fazer uma pergunta, mas se você fizer a pergunta e usar uma palavra, isso seguramente pode atrapalhar, você perde patrocínio, perde emprego, hoje em dia, né? Que é justamente formas de censura que não vêm do Estado. Porque, normalmente, quando se pensa em censura, pensa jovens com cartazes na mão, exército, a polícia atirando, que existe também. Mas se pensa que censura só funciona assim. Todo mundo, todo censor, inclusive os inquisidores, muitos deles, o inquisidor medieval, ele seria parecido com um juiz que fez São Francisco, por exemplo, e acha que vai salvar o mundo com a função dele. Então, acho que não dá para dar uma resposta generalista onde está o equilíbrio entre liberdade de expressão e censura. Porque, inclusive, muitas vezes a liberdade de expressão é medida por alguém poder falar alguma coisa que você detesta. Você detesta, você não concorda, mas a liberdade de expressão daquela pessoa deve ser preservada. O que hoje é uma coisa que às vezes não vem do Estado, mas assim, todo mundo se ofende, né? Todo mundo, você fala X, aparece algum grupo que diz, você falou X. E isso, em larga escala, poderá produzir um universo social bastante censurado. Você acha que existe, Pondé, uma censura à diversidade de pensamento? Não há dúvida, qualquer pessoa que vive em universidade hoje sabe que você tem um conjunto de ideias que você pode ter. Se você não tiver aquele conjunto de ideias, você seguramente não presta. Você assinar uma carta como essa, ou você ter como prioridade todo o seu trabalho ser voltado para temas de diversidade, isso garante mais sociabilidade, pode garantir mais financiamento, pode garantir um maior número de alunos interessados nessa coisa, ou seja, a ideia de que aquela disciplina X deveria prezar por alguém que tem um currículo que prove que é capacitado naquilo, certo? Naquele tema. Não, se a pessoa tiver esse currículo, mas a pessoa nunca tiver no seu currículo demonstrado investimento no tema da diversidade ou demonstrado pesquisas sobre isso, ele não tem chance de trabalhar. Ou então ele tem que mentir, como faziam no tempo da caça aos comunistas, aqueles que tinham que jurar que não eram comunistas, fazer o oath, não é? Como na Revolução Bolchevique, na União Soviética, principalmente no começo, mas que isso se estendeu durante um bom tempo, você tinha que tomar cuidado para que não ficasse atestado que você descendia de uma família burguesa. Se você descendia de pais e mães operários, você tinha mais chance. Isso era fato na União Soviética, principalmente nos anos seguintes à Revolução. Por quê? Porque se entendia que até então os operários e a classe social mais pobre nunca tinha tido chance. E por isso a ideia de que era justo fazer isso. Agora hoje, veja se não é a mesma coisa, hoje, se você pertence a alguma identidade considerada vulnerável e você tem mais direito em relação a uma série de coisas, é a mesma argumentação. Como antes foram excluídos, agora devem ter mais direitos. Então, é claro que as políticas sociais, esse tipo de lógica ideológica, ela sempre vai ser um elefante em loja de cristal. Quando você coloca como objetivo
Então, é certo a diversidade, tá bom. É certo combater o preconceito, tá bom. Agora, quando você coloca que se você não tem feito isso, objetivamente na sua carreira, você não vai conseguir emprego, o que está sendo feito aí? Você está destruindo a diversidade de pensamento, de interesses, de objetivo, mas não. A lógica é, se você não investiu em diversidade, é porque você é um canalha, você é uma extrema-direita. Então, a censura, essa censura baseada em esquemas ideológicos, que não necessariamente vem do Estado, pode vir de qualquer grupo ao qual você pertence, qualquer instituição, ou hoje, inclusive, nem sempre só de instituição, ela será sempre violenta. E as pessoas que a praticam sempre acham que são do bem. Todo mundo que propõe censura sempre se acha do bem. E que a censura vai fazer o mundo melhor. Mas ela não usa esse nome, né? Porque senão pega mal. Você acha que elas podem ser aplicadas universalmente, incluindo o Brasil, é claro? Eu tenho dúvidas, Thaís. Primeiro porque uma série de outras coisas que são aplicáveis em determinados países não são aplicáveis em outros. Mas as plataformas são as mesmas. Não, as plataformas são a mesma, a tecnologia é a mesma, mas ainda assim, eu não sei até que ponto é tão claro determinar o que é um discurso de ódio, por exemplo, certo? Ou que é responsabilizar a plataforma por um tipo de conteúdo específico, né? Isso não é claro para mim. Então, eu acho que, na verdade, a gente não tem a mínima ideia de o que fazer com isso e como há um clamor enorme e que, basicamente, do ponto de vista político, a minha impressão é que grande parte do conjunto da esquerda está em pânico porque essa extrema-direita manipula as redes sociais muito bem. E toda essa discussão, na verdade, a principal preocupação é como fazer para segurar o crescimento da extrema-direita nas redes sociais. Então, eu acho que é isso que move, inclusive na Europa. Você não acha que delegar essa responsabilidade de definir o que são, por exemplo, crimes de ódio, como você citou, não às plataformas, mas ao Estado, é mais perigoso ainda? Empoderando o Estado, em vez de empoderar as plataformas, você não corre maior risco de manipulação política das fake news e dos discursos de ódio? Eu acho que sim, mas eu acho que as coisas são entrelaçadas. Quem vai definir o que é discurso de ódio? Pois é, mas e se for o Estado? Não é melhor que sejam as plataformas do que o Estado? Eu entendo o que você está falando, só que eu acho que as coisas sempre vão estar misturadas. Eu não tenho dúvida que o Estado tende a ser pior, né? Eu não acho que há uma separação tão clara assim entre Estado e mercado, apesar de entender o que você quer dizer. Quer dizer, as plataformas supostamente estão submetidas ao mecanismo de mercado. A lógica do lucro. Elas são submetidas à lógica do lucro, elas não funcionam a partir de partidos políticos específicos, mas eu lembro, por exemplo, que na época que o Trump se ferrou, você tinha um monte de gente no Twitter que eram grupos altamente duvidosos, tipo Talibã, sei lá, que tinha lá sua conta.